Massai Talks, a melhor experiência em conteúdo para o mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam mais que bem-vindos. Estamos gravando o nosso episódio de número 12 do Massai Talks. Você já sabe, já conhece que esse é um projeto que foi feito com muito carinho pensando em você. Hoje não é diferente, nós estamos com um tema maravilhoso que vai com certeza agregar para você que é um empreendedor, que pensa em abrir um negócio, que pensa em desenvolver uma carreira. Então fica conosco, compartilha com os amigos, ativa o sininho da notificação, porque o Massai Talks ele tem o propósito de trazer para você a maior e a melhor experiência. Vocês já me conhecem, já sabem que eu sou Maíra Dias, gestora administrativa da construtora Massai, e estamos aqui hoje para trazer e compartilhar com você conteúdos que podem trazer grande relevância para a tua vida. Lucas, apresenta para a gente o nosso convidado de hoje. Com muita honra, Mai, e queria dizer, né, para todo mundo que está aí nos assistindo, nos acompanhando, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Silveira, sou gestor comercial da Massai, e hoje, gente, a gente vai dar início a um modelo, né, um pouquinho diferente aqui no nosso podcast, porque é a nossa primeira série, né? Então a gente vai ter 3 episódios, né, falando sobre carreira, sobre alta performance em desenvolvimento profissional e dos negócios, com um cara que é um expert no mercado, e realmente aqui vai ser uma aula, tá, gente? Porque além de expert, além de tudo que eu vou trazer aqui para vocês do currículo desse nosso convidado especialíssimo, ele também é professor e coordenador, né, de pós-graduação. Eu vou dar uma resumida aqui no currículo, porque senão a gente vai gravar 4 episódios para a série, porque é muita coisa mesmo. Um é só para o né? currículo, né? Um é só para o currículo, porque realmente é um profissional que buscou e alcançou muito durante sua trajetória. Né? Ele que é mestre em gestão e educação empresarial, professor universitário, consultor de negócios, coach, palestrante em gestão estratégica e desenvolvimento empresarial e de pessoas, e como mentor já capacitou mais de 5.000 profissionais dos mais variados negócios, setor de atacado, varejo e serviço. Também é colunista de mercado de trabalho, carreira e negócio na CBN e na Cabo Branco FM. Ensina sobre alta performance profissional e desenvolvimento de negócios. E é criador e coordenador dos cursos de capacitação profissional superiores de graduação e pós-graduação nas áreas de administração, gestão e estratégia, consultoria e inteligência mercadológica, e aí com mais de 10 anos, né, atuando de modelo abrangente, maximizando as competências comportamentais para alta performance do negócio de pessoas. Ufa, seja muito bem-vindo, Fábio Ferreira. Obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente no Massai Talk. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço e fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar e a gente aprender juntos aqui. Sem dúvida. A gente que agradece, né, Maíra? Maíra convidou Fábio aí através das experiências, né, que já vivenciou. Conta um pouquinho mais como é que chegou até isso aí para a gente Lucas, poder bater esse nosso papo. Pessoal, Fábio é um dos coordenadores da pós, né, atual que eu estou fazendo, e no primeiro dia da pós, Fábio veio apresentar o curso, se apresentar, trazer como seria a nossa grade e tudo, e começou a contar um pouco da sua história, que vai contar aqui hoje. E teve algumas coisas que eu até compartilhei já, e isso me impactou. E durante os nossos cursos e algumas grades que Fábio já compartilha com a gente, eu parei, eu disse, cara, ele tem que ir pro podcast. Ele tem que ir pro podcast porque essa é a ideia do nosso podcast, é oferecer essa visão, essa experiência, despertar. Quem está nos assistindo, quem ainda não conhece o Massai Talks e pode ouvir e falar e compartilhar, esse é o nosso propósito, né? Exatamente. Isso é um propósito da Massai, né? Agregar de forma positiva, contribuir para a vida das pessoas. E o Massai Talks é um dos processos que leva a isso. Então, trazer Fábio aqui com toda essa bagagem, com toda essa experiência, que eu já conheço um pouquinho, e aí você vai conhecer um pouquinho, o pessoal de casa vai conhecer também um pouquinho, porque detalhe, só se contratar. Então, tem todo esse processo. Vai conhecer um pouquinho de tudo isso e ver o quanto é importante, não é, essa visão de desenvolvimento, de alta performance, de carreira, né, de negócios, porque é essa visão e esse trajeto, essa caminhada que Fábio tem uma expertise muito, muito grande, né? Verdade, mas assim, muito nobre, né? Eu sou um fã realmente
da questão do professor, né, de lecionar, de ministrar, de compartilhar o conhecimento. Eu acho, assim, sinceramente, a profissão mais nobre entre todas as profissões, né? Porque você consegue impactar ali muita gente. Você tem aquilo, mas não fica só para você. E eu lembro no primeiro dia que Maíra foi para pós, exatamente quando teve, ela, acho que era um sábado, né, Maíra? Você me mandou uma mensagem e tudo, super feliz. Então, assim, é muito ligado ao que Maíra falou do nosso propósito de construir caminhos que edificam e transformam de forma positiva a vida das pessoas. E eu tenho certeza que você, como seus colegas, conseguem fazer isso diariamente. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, Fábio. Conta aí pra gente. Quem é Fábio? Como foi essa trajetória? Como é que você conseguiu construir tudo isso e tá aí tocando aí a vida de muitos profissionais de muitas empresas? Bora lá, eu agradeço. Eu não sabia desse carinho da Maíra. Eu sabia que tinha carinho, né? Mas não tanto assim. Tô eu fico vendendo, feliz. tô Eu fico vendendo. feliz, né? Tem que contratar, né? Tem que contratar. Tem que contratar. Então, na verdade, o que é que acontece? Lá atrás, quando eu queria ser professor, consultor e palestrante, eu ainda não tinha essa condição. Uhum. Então, eu descobri um modelo mental que eu comecei a colocar em prática. Ou seja, se eu quiser chegar lá, eu preciso trabalhar com a lei da causa e do efeito. Uhum. Para cada efeito existe uma causa, para cada causa existe um efeito. O problema é que a maioria de nós não entende disso. A maioria de nós não aprendeu isso na escola, não aprende em canto nenhum. Na verdade, a gente aprende quando vai buscar e quando já é adulto. Já perdeu até um pouco de tempo. Já passou um pouco de tempo. Então, a lei da causa do efeito diz o seguinte, que para cada efeito tem uma causa. Então, se eu quero ser bem-sucedido, existe uma causa para isso. Só para você saber a causa. Se você causar o efeito, você tem exatamente isso daí. Então, eu entendi que eu precisava estudar, que eu precisava buscar, que eu precisava, de maneira específica, aprender a se comunicar melhor. Eu precisava fazer uma formação superior, dependendo da área que eu quisesse atuar, eu teria que trabalhar dessa maneira. E aí eu fui buscando cada vez mais e mais. Entrei numa empresa, como faxineiro especificamente, para trabalhar lá, porque eu tinha uma ideia. Eu queria que ele contasse essa história, eu queria. Eu queria trabalhar lá para ser promovido, eu queria ser promovido lá porque é uma empresa internacional, então eu queria crescer lá dentro. Uhum. E aí teve toda uma dificuldade, né, para fazer todo esse processo acontecer, porque foi num momento bem difícil realmente. Então, eu lembro ainda do tempo das marmitas, né, que eu levava inclusive a marmita e azedava na hora do almoço, e eu comia muitas vezes azedo mesmo, né, fazia lá uma oração e comia azedo. Então, levava lá arroz com a salsicha, pegava um tomate para a semana inteira, então tinha que fazer uma fatia ali e colocar. Ia para a faculdade à noite, que eu fiz um empréstimo, pago até hoje, inclusive, estou devendo até hoje a primeira graduação. E eu chegava lá e tinham pessoas, geralmente empresários, na sala. E geralmente o professor, assim como eu, pede para se apresentar. Não sei porquê, mas a gente faz isso. Então alguém levantava e dizia, olha, eu sou executivo internacional da empresa X. O outro levantava e dizia, olha, eu sou gerente geral, eu sou proprietário da loja tal. E eu ficava lá no cantinho, caramba, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, porque eu não vou dizer que sou faxineiro, não faz sentido aqui. Né? Como se já não se bastasse já a forma de se vestir perante os outros lá, que o pessoal tem uma condição melhor. E eu tinha que inventar alguma coisa, mas não tinha. Então, toda vez que eu ia nesse momento, aquilo me deixava um pouco chateado com aquilo. Era que curso, Fábio? Eu fiz a primeira graduação em gestão financeira. E aí, de lá para cá, eu fui fazendo alguns outros cursos, depois o mestrado, daí por diante. Mas o que me fez, na verdade, entender que poderia ser feito é que depois o pessoal começou a entender que não havia uma diferença em si. Todo mundo estava buscando cada vez mais o mesmo objetivo. Então, aquilo ali me fez, de alguma maneira, ter amizade com o pessoal e daí, por diante, ficou meio que balizado ali. Mas até então, ficava meio que de lado. Não tinha muito o que ofertar. Então, eu comecei a descobrir o seguinte, eu preciso causar um efeito aqui que eles queiram estar comigo. Então, como a maioria das pessoas tem medo de apresentar em público, eu ia para casa, chegava em casa e passava a noite estudando e treinando. Então, nas horas das apresentações de trabalho, eu apresentava. Então, o primeiro trabalho que eu apresentei, algumas pessoas se interessaram. Opa, esse cara... Vou colar nele. Exatamente. Ele vai apresentar os trabalhos, né? Então, é como o ser humano está sempre dentro de uma troca, eu, de alguma maneira, ofertei um serviço, e eles queriam, e eu também queria estar dentro daquele patamar, junto com eles, desenvolver. Mas, assim, não foi fácil como não é. O problema das pessoas em relação, Lucas, a alcançar uma meta, um objetivo, é que elas focam no objetivo, e isso é errado. Tem que focar no caminho. Porque quando você foca no objetivo, ele é bom, ele é legal. E você, cara, é maravilhoso. Mas quando você não sabe o caminho, quando você começa a trilhar, é aí que você desiste. E geralmente as pessoas não desistem do objetivo nem do sonho. Elas desistem do caminho. É tão árduo, é tão difícil, né, a caminhada e diante do que você projeta. E se você realmente não trabalhar esse caminho, você olhar só para o objetivo, faz desistir mesmo. É o que mais acontece. Como eu trabalho com o processo de mentoria, é o que eu mais encontro. Seja em pessoas com mais alto padrão de desenvolvimento financeiro ou mais baixo, todos nós temos essa mesma perspectiva. Eu estou escrevendo um livro que eu digo o seguinte lá no livro. Tudo que a escola não ensina, o mercado exige e a vida cobra.
Verdade. Então, a gente não aprende Real. inteligência emocional, a gente não aprende empreendedorismo, a gente não aprende finanças, a gente não aprende a usar todo o conhecimento abstrato que a escola ensina no mundo real. Não que na escola não seja um mundo real, mas é um mundo ali muito de imaginação, de e se acontecer, e esse cálculo, e essa fórmula. E, na verdade, a gente foi colocado na escola, eu sempre falo isso, que eu também treino professores em ensino e aprendizagem acelerada e significativa. Então, o que é que a gente faz? A gente pega crianças, geralmente, a escola faz isso, de 6 anos em média, coloca na mesma sala, todas igual, todas são diferentes, mas todas num patamar igual. É meio que numa esteira. Coloca o mesmo conhecimento na mesma velocidade e são avaliados das mesmas formas. Olha como é interessante, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Porque você tocou num ponto muito interessante. A gente não aprende isso na escola. Eu ia te perguntar exatamente assim, como mudar isso, né? Mas você já está trazendo, né? Como é que muda isso? Vou levar Isso é Mariana. muito difícil. Pois é. É muito difícil mudar isso, porque o que acontece? Eu fiz uma pesquisa em 32 países. Eu fui contratado pela maior rede de ensino superior do mundo para fazer uma pesquisa em 32 países. Para descobrir exatamente quais seriam as competências que você, qualquer pessoa, um mendigo lá fora ou desde um alto executivo, deve desenvolver para ter felicidade e sucesso na vida. Veja, não é só sucesso, não é só felicidade. Sucesso e felicidade. E a gente vai discutir algumas coisas aqui. E o que a gente descobriu é que a maioria das escolas no mundo, a maioria delas, especificamente no Brasil, que é um dos que tem mais esse índice, o professor ensina por conteúdo e não por competência. Então ele tem um conteúdo a passar e ele vai lá passar esse conteúdo. Perfeito. E o outro problema é que existe também uma coisa chamada inteligências múltiplas, do Howard Gardner, da Harvard. Ele disse o seguinte, que existe inteligência corporal, existe algumas pessoas que têm inteligência lógica, existe outros que têm inteligência matemática. Por exemplo, o Neymar, ele tem inteligência corporal. Imagina o Neymar sendo avaliado numa prova de matemática, como seria ou como foi para a vida dele. E eu sempre digo aos professores, quando eu vou treinar, eu digo, ó, quantos médicos você matou na sala de aula? Quantos biólogos? Quantos cientistas? Verdade. Porque, de repente, se eu não entendo disso, e eu vou dizer para vocês aqui uma verdade, 99% dos professores não entendem. Olha que coisa, né? Não entendem. Então, e quando entende, o sistema força a ser daquela forma. Então, ele vai colocar o conteúdo, o aluno, entendendo isso ou não, ele vai passar, porque ele precisa de uma média. Geralmente, ele consegue a média. Porque se for numa escola particular, geralmente ele vai ser, inclusive, induzido a fazer com que o aluno passe e tal. E aí por diante, é natural, até para não frustrar a criança. Mas ele vai passar. Nessa próxima disciplina, nesse próximo módulo, na próxima série, ele não desenvolveu as competências para essa série. Ele aprendeu um conteúdo que ele já vai ter esquecido. Então ele passa para uma próxima série, para uma outra, e não desenvolve as competências. E chega no mercado de trabalho. No mercado de trabalho ele tem que ter relacionamento interpessoal. Ele tem que ter inteligência emocional. Ele tem que ter capacidade de comunicação. Ele tem que falar em público. Ele tem que ter inteligência financeira. Ele tem que ter todo um processo de competências que ele nunca aprendeu. Sabe, pensando nisso, a importância, né? Minha filha, ela faz balé. E teve um sábado que a mãe tinha que fazer com a filha. Fui lá Isso é bom. fazer um balé, bailarina, Muito com bem. Maria. E durante essa apresentação, tava todas as mães e as filhas, e aí a professora estava falando a importância daquilo na vida daquelas crianças, que muitas vezes a gente não tem. E eu coloquei Maria para fazer balé para ocupar Maria, não foi com a visão do desenvolvimento, e um ponto importante que ela colocou, porque elas fazem apresentações, e eu já fui Exato. outras vezes para apresentações. Desenvolve várias coisas, né? Cara, então, por sinal, agora, em dezembro, ela vai ter uma apresentação no Espaço Cultural para muita gente. E elas ensaiando e tudo. Ela disse, você já imaginou o que é que vai ser de Maria lá na Exato. frente? Ela vai ter tudo isso muito desenvolvido, de chegar, de se apresentar, de se colocar. É muita coisa que é trabalhado e na escola realmente não ensina como você está colocando. Não ensina. Isso é Exato. muito importante. E assim, vai além, porque eu já tive essas reflexões algumas vezes. Inclusive, nas faculdades, em muitos cursos, não se ensina. Vou dar alguns exemplos aqui da área de saúde. Medicina e odontologia, por exemplo, certo? Existem alguns caminhos, mas a maioria dos profissionais da saúde, eles são basicamente empreendedores também. Eles passaram 5, às vezes 7 anos dentro de uma faculdade, de um curso, e eles não sabem o mínimo de educação financeira, de empreendedorismo, né, de como abrir um negócio, o que é um CNPJ e tal, porque não se ensina isso na faculdade e na prática. Eles Exato. vão precisar Precisar de tudo né, isso. de tudo isso para aplicar. Então, assim, eu não sei até que ponto se sustenta, porque eu acho que hoje as coisas estão evoluindo rápido demais e a metodologia, exatamente de ser por conteúdo, não por competência, não está acompanhando. E isso vai deixar um gap muito grande.
só vai ser resolvido lá na frente através de uma mentoria, de Sim. uma pós, da própria experiência e Exato. vivência profissional, né? Mas assim, realmente, eu acredito que a gente deve cobrar essa política pública educacional, não sei, né, por que caminhos, mas para que realmente essas coisas se desenvolvam, e eu tenho certeza que esse trabalho que você faz, que outros profissionais fazem, Fábio, é um trabalho de vanguarda mesmo. Você certeza. está abrindo esse caminho. Com certeza. E aí precisa querer, é o que você colocou. Curso de medicina, no caso, curso de saúde, curso de engenharia, curso de direito. De maneira nenhuma eles aprendem a vender. Uhum. Ou seja, Exato. você ensina uma enfermeira, que eu dou aula muitas vezes, ministro aula muitas vezes para o pessoal de saúde, você ensina uma enfermeira como atender o paciente, mas não como captar. Uhum. Eles vão para o mercado e muitas vezes ficam frustrados, porque não sabem de nada de negócios. Eu sei tratar do paciente, mas eu não sei captar. E aí, dentro dessa perspectiva, ficou lá atrás uma coisa que a gente também tem de maneira travada, que é vender. A única profissão que existe é vendas, o resto é de quê? Todos nós somos vendedores, mas a gente não aprende isso lá atrás. Só que a gente tem um trauma com venda, porque venda é uma coisa chata. E tudo aquilo que você, de alguma maneira, abomina, ignora, não gosta, você tende a não fazer, você tende a auto-sabotar. Bloqueia, né? Bloqueia. E lá atrás a gente não aprendeu a vender. No caso da filha da Maíra, imagina, nesse processo dela aí, ela está criando uma sinapse cerebral, ou seja, um caminho. E quando ela precisar fazer algo semelhante na vida dela, lá atrás já criou essa sinapse, esse caminho, e ela vai fazer isso de maneira mais fácil, até muito facilmente, porque ela já fez isso lá atrás, ficou um caminho. Só que lá atrás, por eu não ter tido esse caminho, não criou a sinapse. Então a gente entra no mercado de trabalho, quando eu digo eu, profissional em si, qualquer pessoa, e fica meio que perdido, e às vezes fica dependendo de uma condição que não vai existir se ele não criar. E aí a pessoa cai num processo de vitimização. Eu não tenho oportunidade, ninguém me dá oportunidade, aí cai na síndrome da idade, eu sou muito novo, eu sou muito velho. Por quê? Porque ele não criou lá atrás todo um processo de autorresponsabilidade pelos resultados que ele ou ela tem. E isso a escola não ensina. Eu não estou aqui culpando a escola especificamente, Claro. mas deveria ter todo um processo de desenvolvimento nessa linha, que nós não temos, infelizmente. Então, a partir do momento que não se desenvolve a competência, não se desenvolve exatamente os resultados. E aquilo que a gente falou, não se causa o efeito. Então a pessoa cresce, amadurece, vai para o mercado de trabalho, ela deseja ter as coisas, mas ela não sabe como. E por não saber como buscar, muitas vezes ela vai culpar o outro e se colocar como vítima. E é o que a gente tem muito no mercado de trabalho hoje. Eu trabalho com empresa, como você sabe, e a gente vê que tem muitos profissionais que não querem fazer nada, vocês conhecem também. E ele exige da empresa mais. E tem empresa também que não faz nada pela equipe, e exige mais da equipe. E aí ficam brigando. E esquece que quem cresce não é a empresa, são as pessoas. Pessoas crescem, a empresa como resultado tem resultado. Então é importante que a gente lembre disso daí. E dentro do nosso tema, de forma geral, é exatamente isso. Como desenvolver as competências, ou o que é uma competência. Primeiro a gente precisa entender o que é uma competência. Perfeito. Certo? Então se a gente pegasse lá atrás e fosse fazer um currículo para uma série, seja qual for, uma segunda série, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e daí por diante, a gente precisa colocar disciplinas que nós temos um objetivo especificamente, que elas em conjunto vão formar aquela pessoa, especificamente com vários conhecimentos, habilidades, atitudes. Opa, olha só, conhecimentos, habilidades e atitudes. A junção de conhecimento, habilidade e atitude forma competência. Perfeito. Você não pode dizer Fábio é competente sem que ele tenha conhecimento, habilidade e atitude no que você está se referindo. Perfeito. Então, conhecimento o que é? É saber sobre aquilo. É saber sobre determinado assunto. Habilidade é o quê? É saber como colocar em prática aquilo dali na prática. E atitude é querer ser, é fazer. Um exemplo simples é o seguinte. Imagina que eu estudei sobre mecânica, eu tenho conhecimento de mecânica. Mas se eu não tiver habilidade e atitude de mecânico, não coloco em prática. Mas eu posso ter conhecimento de mecânica, habilidade com mecânica, saber como fazer, mas não fazer. Falta atitude. E é isso que falta no mercado de trabalho de forma geral, para os profissionais. A gente encontra isso o tempo todo. As pessoas têm conhecimento e habilidade, mas não têm atitude. Então são incompetentes. E elas não assumem isso, porque a incompetência, quando eu digo, olha, você é incompetente nessa área, parece que eu estou xingando. Sim. Porque lá atrás a pessoa também não aprendeu que ela precisa ouvir certas coisas, não é verdade? Perfeito. Imagina, hoje em dia a gente vai fazer um feedback numa empresa ou para alguém, a gente tem que ter todo um cuidado. É difícil. Não é? É difícil você colocar ter uma muito palavra e tato, todo. Por quê? Porque a pessoa não quer ouvir. Ela foi treinada para, de maneira específica, absorver o que, olha, você tem razão, o mundo é injusto, realmente você... Não, tem que ter autorresponsabilidade, inclusive a competência da autorresponsabilidade. Então veja que dificuldade a gente tem para enfrentar de modo geral, mas aí é que tem, na verdade, uma coisa muito boa nisso. É que quem descobre isso consegue se destacar. Perfeito. E que se permite, não é, Fábio? Porque Exato. a gente, quando se dar a oportunidade de perceber e dizer, ó, vamos mudar isso aqui, como é que eu mudo?
quais são os meus caminhos, né? Quais são os meus caminhos para chegar aqui e ser diferente? Então, quando você se permite a isso, com certeza, o resultado vem. E não ganha só você, ganha você e quem está Exato. em sua volta, né? Exato. Eu gosto de pensar no meu modelo mental, né? Cada um tem o seu e tudo. Que a carapuça, para mim, ela sempre vai servir. Então, se aconteceu qualquer coisa, aí eu venho e trago para mim e falo, opa, mas vou refletir, vou pensar. O que é que eu falei? Onde é que podia ser melhor? O que é que podia ter sido diferente? Pode ter sido uma coisa gerada ou não, por mim, por atitude de mim e tudo, mas se você vai trazendo e vai refletindo, isso vai criando também um amadurecimento. E nas situações, quando elas se repetirem e elas se repetem o tempo todo, a gente já Sabe como agir. consegue conduzir de uma melhor forma. Então, funciona para mim, funciona muito bem dessa forma. Eu acho que é a questão da mentalidade. E aí eu queria entrar nesse ponto específico, que é, né, o tema desse nosso episódio, Fábio. A gente colocou, e aí eu queria ser aqui literal, né? Você é empregado ou está trabalhando? O modelo mental do profissional promovível. Como assim? Você é empregado ou está trabalhando? Conta um pouquinho pra gente. É como você tocou agora há pouco, né? Isso que você falou é a competência da autorresponsabilidade. Quando você diz, olha, eu preciso buscar para mim para começar a entender. Quando uma pessoa não é autorresponsável, ela se vitimiza. E como é que é uma pessoa que é vítima? Aí, para quem está nos ouvindo, nos assistindo de forma geral, ela precisa entender o seguinte: eu vou dizer 3 pontos aqui para ela saber se ela está se vitimizando ou não. O Perfeito. primeiro ponto que a vítima faz, que ela tem, o primeiro passo, sintoma, ela sempre culpa o outro. Uhum. As outras pessoas, a culpa não é minha, eu estou assim porque fulano, beltrano, meu pai, minha mãe, o governo, o país, a vida, eu sou negro, eu sou branco, eu sou pobre, eu sou rico, eu sou amarelo, eu tenho um olho azul, vai ter um monte de coisa para culpar. Então, se a pessoa estiver nesse primeiro passo, ela já tem que ter cuidado, tá culpando as outras pessoas. O segundo passo é que ela justifica o fato de estar daquela forma. Ela culpa e passa para... Não, mas eu só estou assim porque... Aí começa a justificar. Não, mas você não está vendo, Fábio, que eu só estou assim porque... Aí começa a justificar. Perfeito. O terceiro passo é exatamente reclamar da situação. Ela culpa, ela justifica e reclama. Caramba, isso é uma situação difícil, como é que pode? Aí ela volta para o primeiro. Eu só estou assim por fulano, beltrano, aí começa... E ela faz um ciclo. E eu descobri um tempo atrás o quarto passo. O quarto passo é que se você for falar isso para uma pessoa que está no processo de vitimização nos 3 passos, o quarto passo ela fica com raiva de você. É verdade, é verdade. Então, se alguém ficou com raiva de mim aí, já sabe. Né? Já sabe. Tem razão. Então, eu coloco assim que é para você entender. Se você ficou com raiva de ouvir isso, então você... Opa, eu estou nisso daí, eu tenho que sair. Então, não culpe, não justifique e não fique reclamando. Não faça isso, porque ele é um ciclo. E não fique com raiva. E não fique com raiva. Porque qual é a cura disso? É a autorresponsabilidade. Agora, esse é o ponto-chave. Por exemplo, a culpa pode não ser minha, Lucas. Você pode me empurrar e eu cair ali. Sim. Eu caí. A culpa é sua. Mas a autorresponsabilidade eu tenho que assumir de que a responsabilidade de ficar no chão, levantar é minha. Perfeito. Então, quando eu coloco a autorresponsabilidade, a vitimização sai. Por quê? Quando eu coloco a culpa em você, o poder está em você. E você pode não querer me ajudar. E o mundo está pouco se lixando porque você sente ou não sente. Verdade. Então, se eu ficar culpando o mundo, tá nem aí, eu vou continuar na situação. Vai continuar assim. Mas quando eu assumo a autorresponsabilidade, eu levanto e digo, não, a culpa é de Lucas, mas eu levantei. Eu deixo ele para lá, vou embora. Então, é essa a perspectiva. Então, o profissional que ele trabalha, ele não é um empregado. Por quê? Emprego é aquele que você faz meramente pela necessidade financeira. Uhum. E ninguém trabalha por dinheiro. Olha, quando eu coloco dessa maneira, algumas pessoas até olham para mim estranho, né? Você não trabalha por dinheiro, nem eu. Nós trabalhamos pelo que o dinheiro proporciona. Isso. E se eu trabalho como empregado pelo dinheiro, geralmente o dinheiro, quando você é empregado, ele é pouco. Uhum. Por ele não me proporcionar o que eu desejo, eu trabalho insatisfeito. E eu faço o que eu não, quando eu não gosto, para quem não gosta, quando eu não gosto, para receber o que eu não quero. Isso é o pior modo de escravidão. É uma escravidão. É escravidão real. Porque eu estou preso à minha incompetência, lembra que a gente falou competência agora? De trabalhar e desenvolver a minha carreira. Então eu começo a fazer apenas o mínimo para não ser demitido. E é o que vai fazer com que eu seja demitido facilmente. Só que não é só isso. Isso causa, como você falou agora, Maíra, uma cadeia. Isso trabalha com um aspecto mental de insatisfação. A insatisfação causa infelicidade. A infelicidade causa tristeza. A tristeza causa improdutividade. E eu volto para o trabalho para não produzir. E eu vou para aquele inferno todos os dias. Por quê? Porque eu quero o dinheiro. Lá no final do mês eu vou receber. Que não dá para fazer o que eu quero. Mas eu também não estou desenvolvendo a autorresponsabilidade. Eu estou culpando a empresa. Né? A empresa que não me vê, a empresa não me dá oportunidade, a empresa, o mercado, e daí vai. Gente, é uma cadeia, né? E quando a gente para e observa essas colocações, a gente tem isso no dia a dia.
Com no certeza. dia a dia. Eu acho E que não desperta. em todo local, né, a gente, toda empresa, em toda organização, né, a gente tem vários modelos Sim. mentais, né, alguns, e aí esse ponto eu queria abrir aqui, porque toda empresa, né, a gente vai ter ali um mix, né, de comportamentos, mas algumas conseguem puxar para que a mentalidade seja trabalhada, né, de dentro para fora, e outras, né, não conseguem conduzir isso tão bem. Exato. E aí, como é que as empresas hoje podem se posicionar? O que é que elas devem buscar? Porque tem vários fenômenos que a gente está vendo, as pessoas cada vez, né, a gente está tendo uma transição aí de mercado de trabalho onde, né, sai uma geração de baby boomer X e tal, começa a entrar Y, Z, millennial Isso. e tudo, e as empresas vão precisar também se adaptar para, né, Bussarello, não sei se você já o conhece, né? Ele fala muito que a gente tem que ter uma remuneração justa, tem que ter propósito e tem que ter felicidade no trabalho. Isso. Nesses 3 pilares, ele sustenta a tese dele, que a gente vai ter ali um caminho para os profissionais que querem realmente se desenvolver. Então, Fábio, como é que você vê o papel das empresas nessa mudança, né? Vários fenômenos que a gente vê aí de demissão silenciosa e tudo que a Isso. gente está A visualizando. responsabilidade, muitas vezes, né? Isso. Tanto da empresa Isso. como É porque sua. do profissional, A gente já sabe. a gente sabe, se ele não, né, vai Não buscar não buscar, isso. não tiver autorresponsabilidade, ele pode estar na melhor ou na Exato. pior empresa, não vem, É ele. né? Mas o que é que hoje as empresas, boas práticas, como é que está se comportando isso na sua visão? De forma geral, quando o pessoal me convida para fazer algum trabalho, eu percebo já há muito tempo, Lucas e Maíra, que não existe, na maior parte delas, o trabalho de gestão, como deve ser feito. As empresas pensam o seguinte: meu negócio é, por exemplo, eu chego para você, Lucas, digamos que Lucas não entende, eu pergunto: Lucas, qual é o teu negócio? Esse meu negócio é sapato. Porque eu trabalho com sapato há 30 anos e é o que eu trabalho. Ok. Lucas, esse não é teu negócio, esse é teu produto. A tua área de atuação é calçados, o teu negócio é gestão, o teu negócio é planejar, controlar todos os recursos de marketing, de pessoas, de finanças, de logística, para fazer com que teu produto ou serviço chegue ao teu cliente e teu cliente venha até você. Quando você não trabalha com gestão, você trabalha exatamente nesse processo, meio que capengando. Aí vai dependendo de sorte ou azar. E como a gente viu no início, não existe sorte ou azar, existe a lei da causa e do efeito. Perfeito. Então, o que é que eu digo sempre? A empresa é a cara do dono. A equipe é a cara do líder. E o resultado é de todos. Então, se existem pessoas que não estão sendo desenvolvidas dentro da empresa e se estão, não querem ficar, convida ela para fora, manda ela para o time lá, o concorrente. O problema é que a maior parte das empresas não faz gestão. Por não fazer gestão, não acompanha o desempenho, não acompanha o resultado e não tem como fazer exatamente a gestão dentro de um processo adequado de promoção de pessoas. Não é promover de um cargo para outro, é promover no sentido de tirar de uma posição, de pensamento inclusive, e elevar esse pensamento. As pessoas pensam que promoção é, de repente, tirar de um cargo para outro ou baixar preço. Não tem nada a ver. Promoção é você tirar de uma posição menos elevada e elevar. Então, a gente precisa elevar a mentalidade das pessoas. Mas aí você pode perguntar, como é que faz isso? O primeiro passo é na contratação. Você precisa ter um perfil comportamental que se adeque ao seu propósito, missão, visão, princípio e valores. A partir daí, os erros vão ser menores. Não garante o resultado, mas são menores. Mas o que é que eu vejo no mercado? O Lucas, tem alguém para indicar? Eu vejo que o Lucas é uma pessoa boa, uma pessoa compromissada, uma pessoa que é pontual, que trabalha, que dá resultado, é produtivo. Então, se alguém vier por Lucas, é alguém bom também. E a responsabilidade fica em você. Verdade. E outro processo, contrata pela a competência técnica e não especificamente pela competência comportamental. Se você for hoje nas empresas jogar para cima um monte de currículo e pegar sortear, você vai ter pessoas aí que têm conhecimento, habilidade. Mas o que falta? Atitude. Então, a atitude de desenvolvimento é que deve ser feita e trabalhada. Tanto da empresa, de cima para baixo, como de baixo para cima. Então, quando você me pergunta assim, o que poderia ser feito, é primeiro cair a ficha de que meu negócio nunca foi e nunca será sapato. Meu negócio nunca foi e nunca será água. Nunca foi e nunca será comida. Meu negócio é gestão. A minha área de atuação é que é essa daqui, comida, sapato, ou, de forma geral, vestiário. O negócio é gestão. Como a maioria das empresas não tem gestores, acontece isso que você está dizendo. Perfeito. É uma aula, né? É uma aula porque tem a didática, né? Tem a didática das conexões e tudo. Está sendo, assim, realmente muito interessante, Fábio, trazer
tudo isso, né? E a gente, falando de alta performance também, em desenvolvimento profissional dos negócios, queria saber como é hoje esse trabalho de mentoria que você faz, tanto com os profissionais quanto com as empresas. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, até fazendo uma publizinha aqui Olha agora. aí, coisa legal. Né? Mas Contrata, né, pra Maíra? gente. Contrate. Pois é. Contrata. No final contrata aí. disso. Vai Contrata. lá, segue e contrata. De modo geral, eu procuro entender onde você quer chegar. Certo. Então, se você me contratasse hoje, eu diria, Lucas, você quer o quê? Eu disse, Fábio, eu quero isso daqui. Então, a gente vai para as causas. Então, quais são as coisas que te levam para isso que você já tem? Já tem, quicou, tchau. O que te falta? Uhum. Faltam essas daqui. Aí eu divido essas coisas que a gente vai chamar de competências em competências técnicas e competências comportamentais. As competências técnicas exigem muito tempo ou pouco tempo para desenvolver. Por exemplo, você diz, Fábio, eu quero ser médico. Uhum. Aí você diz, mas eu quero ser médico em 3 anos. Aí eu te pergunto, você tem o curso de medicina? Tem a formação? Não. O curso de medicina é no mínimo 6 a 7 anos. Isso. Então, a gente vai ter que ter alguns vezes até 8, 9 anos, dependendo da residência e aí por diante. Então, não tem como eu fazer isso com você. Uhum. Você vai ter que desenvolver essa competência técnica em pelo menos 7 anos. Mas existe também a competência comportamental. De repente você não se comporta adequadamente na parte de comunicação, de apresentação pessoal, de postura. Então a gente vai desenvolver isso daí de maneira tranquila e calma. Isso se aplica para a empresa também. Uhum. As empresas, 100% dos funcionários são pessoas. 100% dos concorrentes são pessoas. 100% de forma geral dos clientes são pessoas. Quem não entende de pessoas não entende do negócio. Qual é o nosso negócio? Gestão. Então você precisa gerir sua carreira, porque você é uma pessoa que atende pessoas para pessoas. E uma empresa é feita de pessoas para pessoas e por pessoas. E onde é que as empresas geralmente focam? No próprio produto ou na própria área de atuação. Deve fazer, mas quando esquece de pessoas, tem problema. Tem os gaps que você falou agora há pouco. Verdade. E aí tem um outro ponto, Maíra sabe, porque eu bato muito e eu vi aqui dentro da nossa pauta. Eu né, senti uma cumplicidade aí no olhar. né, porque realmente assim, a gente, né, é o que a gente vive, Fábio. E eu não tenho dúvida que todo mundo que está aqui conosco está se conectando, né, no sentido de que já viu, já viveu ou está vivendo, acho que a maioria. Ou vai viver. Ou vai Ou viver. está se preparando para viver. Se preparando né? para viver todo esse processo, porque é o processo natural, né? Que a gente sabe. E a gente precisa desmistificar isso. Porque é como você trouxe. A gente tem ali as competências, tem que identificar, tem que saber. E aí vai muito do conhecimento e do autoconhecimento. E eu acho que esse trabalho deve desenvolver muito essa questão do autoconhecimento. Isso é muito bacana. Porque é a forma realmente. Primeiro a gente precisa saber e depois a gente precisa agir. Né? Então eu tô assim, fascinado realmente, queria, né, ser muito sincero aqui, e um dos pontos que a gente tinha colocado aqui, a gente vai até abordar isso mais na frente e tudo, mas que você falou também da venda, né? Eu trabalho nessa gestão, marketing comercial, vendas e tudo, e Maíra sabe disso, que eu tenho o sonho de que a gente tenha na empresa como um todo uma mentalidade vendedora, né? Em todo o processo, inclusive hoje já existem novos setores como growth, né, que vai pensar no todo ali de expansão, de crescimento, dessa mentalidade, né, e aí assim, vendedorismo, né, o que é esse termo? Conta um pouquinho pra gente também da sua experiência sobre Legal, isso, né? por favor. Vendedorismo é um neologismo, né, na verdade, é exatamente essa prática que eu disse no início aqui, todos nós somos vendedores. Quem não sabe vender está perdendo dinheiro e oportunidade, está deixando dinheiro e oportunidade na mesa. Então, assim, como a venda ela é tida muito de maneira negativa, de forma geral, mesmo que subconscientemente, porque geralmente você conhece algum vendedor chato, alguém que já tentou existe empurrar. um tabu, né? Tem um tabu. Olha, chegou Maíra, vai vender alguma coisa. Vixe, já vem Maíra vender. Não vem, vixe, já vem Maíra. Não, já vem Maíra vender. Então, ela poderia vir, desde que não fosse vender. Então, verdade. fica negativa a venda, mas a gente precisa lembrar o seguinte, vendas é a única profissão. O restante é de quê? É isso que a gente precisa entender. Então, o vendedorismo é essa prática de a pessoa colocar realmente na prática essas técnicas de vendas. Eu preciso me vender constantemente. Então, existem três tipos de pessoas que não vendem. A primeira é aquela que não confia no produto, certo? Então, ela não vende produto ou no serviço. Por que ela não confia? Porque ela não conhece o produto. Se ela conhecesse, ela confiaria. O segundo tipo é aquela pessoa que não confia em si mesma. Então, ela conhece o produto, confia no produto, mas ela não confia nela. Será que eu vou falar? Será que eu vou acertar? Será que? Será? E ela vai no será. Por que ela não confia nela? Porque ela não tem autoconhecimento. Ela não confia nela porque ela não conhece as suas fragilidades e potencialidades. Por não conhecer isso, ela não confia. E a terceira é aquela que não conhece desejo e necessidade dos clientes. Porque uma vez que eu confio no produto, confio em mim, mas não entendo do desejo e necessidade do cliente, também não vendo. Não fecho.
Então, a prática de vendedorismo, quando eu comecei a trabalhar essa didática em si, é exatamente isso. É colocar em prática isso daí de uma maneira totalmente focada em conhecer o produto e serviço, se conhecer e conhecer desejo e necessidade dos clientes. Sem essa tríade, não há venda. Não tem como. Venda aí, venda de pessoas. De tudo, né? E a gente entende que esse é o nosso dia a dia, né? Esse é o nosso contexto. E empresa, na nossa vida particular, é movida diariamente a esses processos. E um ponto importantíssimo, se você não tiver esse autoconhecimento, você não consegue fechar. Não é fechar um negócio, é fechar o contexto, Exato. o propósito, o objetivo de tudo isso, entendeu? É verdade. E aí, né, a gente parando, refletindo agora em cima do que a gente está conversando, quando a gente pensa, né, que a gente realmente, todos nós somos vendedores, eu acredito muito nisso, a gente acaba trazendo também o que você falou no começo, a questão da autorresponsabilidade. Exatamente. Então tá tudo muito Ligado, bem né? conectado, Exatamente. né? Em todos os pontos que a gente tá conversando aqui, eles convergem para a mesma coisa. Exato. Né? E é bacana porque a partir do momento aí a gente está vendo aí muita gente, eu pelo menos sinto esse movimento de muita gente querendo se profissionalizar aí por esse caminho, né? Buscar esse tipo de conhecimento. Então eu acho que essa área você atua, Fábio, é uma área assim pujante realmente, porque as pessoas estão realmente transitando da técnica, né, para a competência. Antes a gente dava muito valor à técnica, Exato. né? E hoje a gente está vendo competência. Vou trazer um exemplo real que aconteceu comigo quando eu entrei na Massai, né? Eu vim de um outro mercado completamente diferente, vim da indústria. E aí, na primeira conversa que eu tive com o Alisson, né? A Alisson me perguntou assim, mas você nunca trabalhou, né? Mercado imobiliário, construção civil e tudo. Eu falei, esse mercado não. Aí ele, e aí, como é que vai ser? Eu falei, mas pra mim, assim, sendo muito transparente, respeito e tudo, sua opinião, mas processo, pessoas, gestão e Vai negócios. ser em qualquer lugar. E aí vai mudar o produto, que é Exato. exatamente o que você trouxe. Aí ele, vamos ver e tudo, né? Ficou naquela. E a gente precisou se conhecer um pouquinho, né? Fazer um diagnóstico e tudo ali, mas muda o produto, mas o processo, a gestão, né, é o que realmente fica. Graças a Deus as portas foram abertas, está sendo uma experiência assim fantástica, a melhor experiência, A né? melhor experiência, É a melhor experiência. proporcionada aí. E espero que para todos também, né? Mas é muito interessante porque a gente vai conversando e conectando os pontos. Isso é importante, até essa experiência que o Lucas colocou, que muitos empresários não se dá essa oportunidade de enxergar dessa forma, Isso. não é? E entender que o produto é o que tá lá. Mas essa cadeia que é necessária para que se tenha esse resultado, Exato. que se tenha esse sucesso, vai ser em qualquer lugar, em qualquer segmento. Porque são as pessoas, são os processos, né? Isso é o Exato. controle, é esse planejamento, essa questão estratégica, que vai ser em tudo que você se propor a fazer, que aí depende também de você, não é? De entender que a responsabilidade é sua, e a empresa confiar, que foi o caso que aconteceu com você, esse casamento, né? Esse casamento aí fantástico. E aí você tomou essa responsabilidade e a empresa se deu essa oportunidade. E a gente não vê isso muito no mercado de trabalho. Não vê. Né? Pessoas Geralmente tão é mais boas fechado. e muitas vezes por não ter a técnica Isso. lá no produto, elas são descartadas. Exato. E aí você volta para aquele ponto que eu falei. A maior parte dos gestores não são gestores. Porque quem é gestor vai avaliar isso. Ele vai olhar para a pessoa e dizer, puxa, ele não é do produto em si, não é dessa área, mas ele é gestor. E o gestor ele trabalha exatamente com o processo de desenvolver o negócio, que o meu negócio é gestão. O produto em si, ele vai realmente variar, eu vou estudar a respeito, eu tenho que entender também. Mas se eu não entender de gestão, o problema está feito. E aí começa exatamente nessa linha, por eu não ser gestor, eu não faço GI. O que é GI? Gerenciamento da ignorância. E é isso, eu ter a plena certeza de que eu sei muita coisa e muita pouca coisa. Então, quando eu não sou gestor, eu não tenho essa percepção. Quando eu não tenho essa percepção, eu acabo ficando focado apenas no conhecimento e na habilidade.
esquecendo da atitude, que é uma junção. E para cada função, para cada estratégia, existe uma competência específica que eu chamo do espiral da competência, ou seja, eu vou ter que ter mais conhecimento ou mais habilidade e menos atitude, eu vou ter mais atitude e menos habilidade e menos conhecimento para determinada tarefa. E aí a gente começa exatamente a desenvolver pessoas assim. Por exemplo, muitas empresas vai lá e faz uma palestra motivacional na minha empresa. Eu faço trabalho motivacional, mas não leva nada a palestra. Aí 1 hora você resolve? Não. As pessoas vão achar legal, mas quando sair da porta, acabou. O que a gente tem que fazer é um trabalho ativacional. Vazias, né? A gente faz a palestra, faz o desenvolvimento, coloca na pessoa exatamente uma coisa que eu sempre digo. Quando você se relaciona com alguém, seja no mercado, no negócio, seja um relacionamento íntimo, relacionamento mesmo amoroso, existe sempre uma pergunta que fica no nosso cérebro constantemente sendo feita e sendo respondida pela outra pessoa. A pergunta é essa daqui: o que eu tenho a ganhar com isso? Então, enquanto o funcionário, o profissional tiver essa visão dentro da empresa, a empresa em relação a ele e o cliente em relação ao produto e serviço da empresa, tá junto. Quando a resposta é eu não tenho nada a ganhar, acabou. E o gestor ele trabalha com base nisso. Ele trabalha com base no desejo e necessidade dos clientes, desejo e necessidade dos funcionários, dos colaboradores. Então, quando eu começo a entender isso, eu assumo a autorresponsabilidade na minha parte de gestão, o funcionário assume a dele. E aí não fica essa discussão toda que é patrão contra funcionário contra patrão, Sim. E aí por diante, que é o que mais acontece. E aí vem o GI, né, o gerenciamento da ignorância. E aí vem um outro processo que eu criei um tempo atrás, que é o gerenciamento da esperança. Quando o gestor entende disso, ele começa a gerenciar a esperança do funcionário de que ele pode ser promovido dentro da empresa, ele pode crescer. Porque aí eu passo a responder essa pergunta: o que eu tenho a ganhar? E esse funcionário passa cada vez mais a focar na carreira dele e se desenvolver, tanto dentro como fora da empresa. E ele passa a ser cada vez mais competente. E ao fazer o gerenciamento da esperança, eu consigo trazer cada vez mais ele para mim. O que é que acontece? As pessoas perguntam: Fábio, como é que eu retenho um talento? Eu ia chegar, eu ia te perguntar. Então já pega o gancho aí, já vai. Já perguntou, né? Já vai você olhou pra mim, eu peguei aqui. Você olhou pra mim assim com um olhar e disse: essa pergunta que ela tá pensando. Exato, houve uma conexão. Como é que eu seguro, como é que eu mantenho, como é que eu retenho um talento? Primeiro precisa entender o seguinte: um talento é aquela pessoa, aquele profissional que ele tem as habilidades de fazer as coisas com eficiência e com eficácia. Primeiro, o que é eficiência? Eficiência é fazer do modo certo. Eficácia é fazer o que deve ser feito. Muitas vezes a pessoa pode ser eficiente, fazer do modo certo, mas não fazer o que deve ser feito. Então não precisa fazer. Então ele tem os dois. A habilidade para fazer com eficiência e eficácia, e ele dá resultados. Aí ele vira um talento. Então como é que eu retenho esse talento? Eu preciso entender o seguinte: quando eu faço gestão da esperança, essa pessoa passa a ter esperança na empresa de que ela vai crescer se ela fizer o resultado dela. Só que vai além. O gestor, por entender de gestão com pessoas e não de pessoas, que não existe gestão de pessoas e sim com pessoas, depois eu posso explicar o porquê, ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer com que essas pessoas enxerguem, e esses talentos enxerguem a empresa como uma ponte para um futuro melhor. Então a empresa é a ponte para o meu futuro melhor. Aí eu estou com aquela resposta sempre na minha cabeça: o que eu tenho a ganhar aqui comigo? Muito, muito. Então eu vou focar, eu vou dar resultado, eu vou buscar, eu vou crescer. Então as empresas focam no quê? Geralmente quando não tem um gestor que faz gestão da esperança, eles focam no presente. Mas eu estou pagando bem. Sim. Eu estou pagando bem, mas eu invisto, mas na verdade o presente não retém talento. O que retém é o futuro melhor. O futuro onde eu possa realmente me enxergar cada vez melhor. Na minha vida profissional e pessoal. Então, esse é o modelo de trabalhar. Como é que eu faço com que um talento vá embora? Prometer e não cumprir. Eu chego para você: Lucas, se eu fizer tal coisa, você chega junto, aí Lucas, vamos ver? Esse vamos ver ficou subentendido que sim. Eu vou lá e dou o gás. Aí eu chego: tá aqui, Lucas. E agora? Aí você: não, mas eu não disse bem isso. Eu lhe prometi que eu ia fazer? Ou seja, mentiu. E acontece isso quase todos os dias, ou todos os dias. Nesse momento deve estar acontecendo em alguma empresa agora. E aí a empresa faz o contrário. Se deixar falar, eu vou falando, viu? A empresa faz o contrário. Fica à vontade. Vai lá. Em vez de ela fazer a gestão da esperança, ela faz a gestão da desesperança. E ela cria um funcionário que ele vai entrar dentro de um processo que é conhecido em psicologia como desamparo aprendido. Eu tentei tantas vezes fazer o certo, eu tentei tantas vezes me esforçar, eu fiz tantas vezes o que poderia ser feito, mas a empresa não vê. Ela ainda diz: lamente para mim. Então essa pessoa começa a ficar travada, ela entra dentro de uma gaiola com a porta aberta. E aí você começa dentro da empresa, por não ter gestão com pessoas, a dizer: tá vendo, tá caindo a máscara do Lucas. Chegou aqui, dava o gás, agora tá aí fechadão. Mas eu não entendo que fui eu que coloquei ele lá naquela gaiola. A minha responsabilidade como empresa, né? Eu não entendo até onde eu contribuí para que ele estivesse nesse estado, né? E aí cria o que eu chamo também de indigestão de pessoas.
começa dessa maneira. Eu chego pro Lucas e disse, Lucas, olha só, tem um problema aqui na empresa. Aí o Lucas diz, não tem esse problema. O primeiro passo da gestão de pessoas é ignora o problema. Não tem esse problema aqui, Fábio, eu não tô vendo. Aí Fábio sai. Mas Fábio é um funcionário que ele quer dar resultado, ele quer mudar, porque também está prejudicando ele. E ele ainda tem esperança na empresa. Sim. E ele volta pro Lucas, ó, eu falei contigo da outra vez e tal, mas assim, e vai falando, olha, segundo passo da indigestão de pessoas, nega o problema. Não, Fábio, não tem esse problema aqui. Só você vê. Já começou a ficar. Aí Fábio sai. Com o tempo, o Lucas observa que esse problema existe sim. Mas quem contou o problema? O Fábio. Então, no próximo passo da indigestão de pessoas é achar um culpado. Quem é o culpado? Fábio. Então eu vou chamar o Fábio e agora eu vou para o quarto passo, punir. Ou eu nem puno o Fábio de maneira formal, eu começo a escantear. Eu começo a deixar ele meio de lado, eu começo a tratar diferente, e isso vai causando o processo de indigestão de pessoas cada vez maior. E causa desamparo aprendido, que causa as doenças, de forma geral, que a gente já conhece aí, de forma ampla. A gente fica ouvindo, Fábio falar com toda a experiência e expertise na área, o quanto isso está muito conectado com todos os pontos. E tanto a empresa, com sua responsabilidade, como as pessoas, com essa responsabilidade, pode desencadear positivamente ou negativamente, Exato. né? A visão, gestão de esperança, uma gestão negativa, uma visão negativa. E se esses pontos estiverem alinhados e conectados, quanto ganho tem as pessoas, Exato. não é? Quanto ganho tem os produtos, os processos, a empresa? Ganha de todas as formas, Maria, porque as pessoas vão trabalhar menos, em termos de esforço, e vão dar muito mais resultado. Então veja como é interessante. O gestor vai ter menos dor de cabeça, e ele vai para a pirâmide lá para o topo do estratégico, ele vai pensar. Sim. E em vez de estar fazendo, em vez de estar se preocupando em treinar pessoas constantemente, em resolver resultados que não foram dados como deveriam ser dados, Sim. ele vai agora estar lá em cima pensando e as pessoas vão funcionar. Uma vez um empresário chegou para mim, me chamou para um almoço e disse, olha, Fábio, a gente vai almoçar e eu queria que você me respondesse uma coisa, se você pode me ajudar. Eu disse, vamos lá. Fui almoçar com ele. E ele perguntou, olha só, na minha empresa as pessoas estão assim, assado, e resultado tal. Eu disse, olha, teu problema está em pessoas. Ele disse, não, mas você nem foi olhar. Eu disse, não, calma. Eu não fui lá, mas está em pessoas. Não estou dizendo que são as pessoas. Está em pessoas. Ele disse, não, está no processo. E começou meio que uma discussão. Eu disse, vou fazer o seguinte, deixa eu terminar de almoçar. Quando você pagar o almoço, a gente volta. Lembra do contrato? Né? Senão vai. Exato, né? E a gente tá num restaurante um pouco caro, então era ele que ia pagar. Então a gente terminou de almoçar, eu peguei um guardanapo, como esse daqui, e fiz um desenho, onde eu coloquei em cima processos, coloquei um risco no meio, depois eu coloquei. E aí eu perguntei para ele, olha só, quem executa os processos? Pessoas. Quem cria os processos? Pessoas. Se os processos não estão funcionando como deveriam, onde é que está o erro? Em pessoas. Está nas pessoas colaboradores ou na gestão, ou nos dois. Mas o erro não está no processo. Eu chego em empresas aí que não tem processo nenhum formal, mas funciona. E eu não estou dizendo que está certo, eu estou dizendo que as pessoas estão fazendo acontecer. Já tem empresa que tem os processos totalmente amarrados. E não funciona. E não funciona. É verdade. Então o problema não está no processo, está em pessoas. Então, quando a gente faz o trabalho de desenvolvimento de pessoas de maneira adequada e faz a gestão com pessoas de maneira estratégica, os processos funcionam. Então, é assim que funciona. Vamos pegar um ponto aí que você falou, que quando tudo isso acontece, aí sim, consegue ter uma visão estratégica, um Isso. pensamento estratégico, porque as coisas estão rodando. Entra mais um pouquinho. Vamos lá. A gente precisa entender o seguinte, a estratégia é aquilo que eu faço, é o meio que eu utilizo para atingir o resultado que eu desejo. Então, dependendo, eu posso utilizar várias estratégias. Eu posso ir para a logística, eu posso ir para pessoas, eu posso ir para marketing, eu posso utilizar. Então, quando a gente trabalha com a gestão estratégica, a gente trabalha com foco em si. Então, e se eu fizer isso? Qual resultado pode dar? E se eu fizer assim? E se não acontecer? Então, na gestão estratégica, a gente cria um leque de possibilidades nos vários ICs. Então, quando uma coisa acontece, provavelmente eu já tenho a resposta aqui. Então, eu não vou reagir. Eu fui proativo. Então, é uma evolução da gestão, é a gestão estratégica. Então, eu trabalho estrategicamente. É o que eu falei agora há pouco sobre, de repente, o perfil comportamental do funcionário. Eu não vou te contratar se você não estiver dentro dos meus princípios e valores. Porque se você não tem os princípios e valores da minha empresa, provavelmente você vai entrar na empresa, mesmo tendo competência técnica, e vai dar problema. Vai ter problema de comunicação, de relacionamento. E o que acontece mais, principalmente na área comercial? Tem muitos vendedores que vendem muito, mas eles são muito ruins em comportamento. Mas, Fábio, o cara vende muito, como é que eu vou demitir? A tua equipe está tendo problema. Não, mas o cara vende mais do que a equipe toda junta. Claro, ele está dando problema, está acabando com a moral, com a percepção, Sim. com a mentalidade da galera, está Com mexendo o no clima, psicológico. com tudo. Com o clima, essa galera não está produzindo, porque eles ficaram onde? Na gaiola. Eles foram todos eles para a gaiola, ou seja, foram para o desamparo aprendido. Então, esse cara se destaca, mas não vale a pena
Não vale a pena resultado nenhum enquanto a pessoa está acabando com a equipe. Tem que tirar essa pessoa. E quando tira essa pessoa, se ela não se conserta, tem que tirar, essa equipe começa a dar resultado muito mais do que já dava e muito mais do que essa pessoa dá. Só que quando a pessoa não entende de gestão, no caso esse proprietário, esse gestor não entende de gestão, o que é que ele foca? Apenas no dinheiro. Mas, Fábio, a empresa depende de dinheiro. Claro que depende de dinheiro. Mas o dinheiro só vem se tiver os processos executados pelas pessoas de modo certo. Se vier de modo errado, ele é de uma maneira temporária. Vai chegar um momento que ele para. Então, se você não está subindo, você está descendo. Não existe mais o platô. Eu estou parado. Não, ou você está subindo ou descendo. Não tem como. E aí entra o conceito de autorresponsabilidade empresarial e autorresponsabilidade profissional. E aí eu desenvolvo exatamente a mentalidade de profissional promovível. O que é que eu preciso ser para ser promovido? Eu preciso ser dessa forma, eu preciso me vestir desse modo. E quando eu falo me vestir, é vestir adequadamente. A Universidade de Yale fez uma pesquisa esse ano, em fevereiro, se eu não me engano. E essa pesquisa já foi bem antiga, já foi feita várias vezes. E eles comprovaram o seguinte, que quando você se veste adequadamente, você tem 2 poderes. O primeiro é quando as pessoas te veem, dá credibilidade. Eu me pareço ser com o que eu me proponho. E o segundo é que quando você se veste adequadamente, você se sente mais empoderado. Empodera, é verdade. Puxa, eu estou vestido. Então, eu agora estou vestido adequadamente para estar aqui. E para depois daqui, para uma mentoria. Ok. Mas se eu for à praia do jeito que eu estou inadequado. É isso que a pessoa precisa entender. As pessoas acham que se vestir bem é adequado. Não, não é. É adequação. Olha, muitas vezes eu vou falar com um cliente que ele não gosta que use blazer porque ele diz que fica muito formal. Eu tiro o blazer antes de chegar lá para ele. Qual o problema? Quando eu vou para o outro que precisa, coloco o blazer. Quando eu vou encontrar com os advogados, na mentoria com os advogados, eu coloco gravata. Problema zero. Mas as pessoas, por não entender a autorresponsabilidade, umas dizem assim, quiser que me aceite. O Mark Zuckerberg, ele não anda assim? Sim, mas olha onde o cara tá. Quando o cara tá. Ele anda de calça jeans e camiseta. Sim, mas ele é Mark Zuckerberg, meu amigo. Imagina, o Cortella contou essa história, disse, papai, eu vou desistir da faculdade. Por quê? Porque o Mark Zuckerberg desistiu. Ele responde, ele desistiu onde? Na Harvard. Quando tu chegar na Harvard, tu desiste. É verdade? Somente. Pronto, porque até você desistir da Harvard é legal, desistir. Não era pra mim, né? Tem um impacto positivo. Tem coisa melhor. Tu vai desistir aqui onde tu tá? Termina a faculdade primeiro, né? Mas as pessoas têm isso. Em vez de usar um modelo, elas querem o tempo todo fazer uma comparação. Então, a mentalidade do profissional promovível, ele não se compara, porque quem compara, compete. E toda vez que eu competir com alguém, eu sempre vou perder. Sempre, porque tem sempre alguém melhor do que eu. Sim. Agora, quando eu faço o processo de modelagem, aí sim, eu olho para a Maria e digo, puxa, a Maria tem uma forma de se vestir, de falar, é legal, vou modelar, não copia, eu modelo. E eu me comparo ao que eu era antes daquilo e depois daquilo. Aí sim. Mas quando eu comparo a outra pessoa, minha mentalidade não é de um profissional promovível, porque eu vou ficar sempre abaixo. Não gosto de ser comparada. Nem gosto, nem merece. Você é única, Mai. Mentalidade do profissional promovível. Diga aí. Você imaginava que ia ser algo nesse sentido? Não. Na verdade, superando todas as expectativas e feliz demais, porque a gente vai ter ainda muito assunto para compartilhar. Né? O pessoal ainda não sabe os temas, mas, gente, esse é o primeiro episódio de uma série de 3 episódios. Fábio fez toda a gentileza de estar aqui compartilhando com a gente. Eu estou muito, muito feliz mesmo. Que bom. A gente poder estar trocando essa ideia, porque isso é nossa vida, né? O jogo empresarial, corporativo, isso é nossa vida, porque na prática, né, todo mundo quer alçar voos maiores, quer se desenvolver. Tem gente que não quer, né? Mas assim, via de regra, no geral, a maioria, né? As pessoas querem. Né, e a gente ajudar através de conhecimento, de práticas experimentadas e práticas novas, que inclusive, né, já deu vários spoilers aqui. Imagina o livro. O livro, né? E já deu vários spoilers aqui de metodologias, inclusive que você criou, Fábio, para poder realmente trazer aí esse autoconhecimento e esse desenvolvimento de pessoas. Eu acho assim um trabalho, mais uma vez reforço, porque realmente é meu sentimento, um trabalho muito nobre. Parabéns por toda a explanação. Foi a mais didática que a gente já viu aqui, né? Vou falar por Maíra também, porque não tenho dúvida, né? Mas não se esperava menos, né, Mai? Não, e assim, quando a gente pensou, né, vendo o Fábio tudo e eu pensando nesse ganho profissional, organizacional e tudo. Por isso que a gente conversou da questão da série. O ganho é muito importante.
Não é? Porque se conecta, você vai ver, você de casa não pode perder os próximos temas, porque eles se conectam, Isso. não é? E aí no final você chega no resultado. Mas para tudo isso existe o caminho, que é o Exato. que você colocou, Exato. que precisa ser trilhado com muito empenho, com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito comprometimento, não é? E com muita leveza. Precisa ser gostoso. Precisa né? ser Porque senão gostoso, exatamente. Senão você ninguém desiste aguenta, num caminho. Você chega e Exato. desiste num caminho, É né? porque o foco deve ser no esforço e não no resultado. Uhum. Mas o problema é que as pessoas focam no resultado. A pessoa olha pra vocês, Maíra teve sorte, olha só, onde ela tá. Mas ela não sabe o esforço que você fez. Ela quer repetir focada lá no resultado. Ela vê o troféu, mas ela não vê a tua cicatriz. E esse é o problema. Eu tenho que focar no esforço, é a meta de esforço. E o que leva ao resultado não é a meta em si, mas a metodologia de chegar Sim. até lá. Uhum. Então eu preciso me espelhar. Outro processo, Massa, isso é importante. outro ponto de uma mentalidade do profissional promovível é esse. Ele cria uma metodologia com base nessa modelagem. Eu olho para você, eu vejo o Lucas e, puxa, o que é que o Lucas fez? E aí eu passo a ter até o Lucas como meu mentor. A partir do momento que eu começo a te estudar, te modelar, e você provavelmente tem livros, ou você tem uma história, tem um Instagram, eu vou acompanhando. E eu posso trazer o Lucas para a mesa sem o Lucas estar aqui. Eu posso trazer a Maíra para a mesa sem estar aqui. Eu posso estar com um problema e dizer, puxa, como é que o Lucas agiria aqui nesse momento? Aí ele faria mais ou menos assim. E a Maíra, o que é que ela diria? Eu tenho um conselho à minha disposição, eu posso ter qualquer pessoa no meu conselho, eu posso trazer o Steve Jobs para cá agora, desde que eu estudo a mentalidade dele. Uhum. Quando eu estudo a mentalidade dele, eu tenho uma percepção de como ele agiria. E aí eu tenho um modelo para trabalhar. Não é ensinado na escola. Outra percepção que uma mentalidade do profissional promovível tem é exatamente a seguinte. Ele sempre trabalha o valor mercadológico. É uma coisa que eu criei que eu chamo valor de importância mercadológica. Você é pago pelo que você vale, pelo seu valor de importância mercadológica. Se você quer saber quanto você vale, olha para o teu contra-cheque. Uhum. É isso que você vale para o mercado. Quer valer mais? Então faz a pergunta, como eu faço para valer mais? O que me falta fazer para valer mais? Qual o próximo nível esse daqui que eu tenho que fazer para começar a valer mais para o mercado? Eu não estou falando de valor, pessoal, estou falando de valor mercadológico, de importância. Tem pessoas que não ganham tanto quanto gostaria porque elas não mostram valor para o mercado. Simples. É onde entra a mentalidade do profissional promovível. Ele é autorresponsável. Se eu não faço, eu não tenho. Uhum. Simples. Eu não vou culpar, eu não vou reclamar, eu não vou ficar justificando. E não vou ficar com raiva do Fábio também. Né? Mas é exatamente isso, é colocar em prática. Então, assim, quer saber quanto você vale para o mercado? Olha o quanto você está recebendo. Uhum. Quer ganhar mais? Quer receber mais? Começa a fazer mais. E aí você passa a evoluir nesse processo. É simples demais, mas por ser simples, o ser humano tem essa dificuldade de entender o que é simples. Ele quer algo mais difícil. Complexo. Sabe por quê? Que ele quer algo mais complexo, mais difícil? Porque se ele estiver no processo de vitimização, ele tem como dizer e justificar. E por isso eu não faço. Aham. Porque é difícil, porque é complexo. Mas uma coisa fácil, ele não busca, porque é fácil. Imagina você dizer, olha, é fácil, vamos lá fazer. É muito mais difícil você acreditar em algo fácil do que algo que é mais complexo. O ser humano tem isso, é natural. Só que o profissional promovível, ele faz isso. Ele começa a observar, de forma geral, o que me falta, o que eu preciso fazer. Quanto tempo eu tenho. Quem que eu devo me conectar. E ele vai para aquela pirâmide que eu falei uma vez lá, que é exatamente, na aula, é exatamente aquela pirâmide de ações certas, ambiente certo, pessoas certas. Uhum. Então, quando você faz as ações certas, automaticamente deixa de fazer o que é errado. Quando você vai para o ambiente certo, você tem as experiências certas, te desenvolve. Naquele ambiente você aprende muito. E as pessoas certas te ensinam coisas que você passaria anos para aprender. Verdade. Digamos que você na área aí imobiliária e você começa a trabalhar há 20 anos e eu estou querendo entrar nessa área e eu tenho a oportunidade de sentar com você e conversar 1 hora no almoço. Eu vou aprender coisas em 1 hora que você passou 20 anos para aprender, que eu teria que ter 20 anos para aprender. Eu preciso me conectar com a pessoa certa, mas para isso eu tenho que ir para o ambiente certo. Uhum. Mas para ter esse processo eu tenho que ter exatamente as ações certas e ser a pessoa certa para que você queira se conectar comigo e você ter na mente aquela resposta. O que eu tenho a ganhar em conversar com o Fábio? E esse ganhar não é especificamente dinheiro, mas é um ganho de satisfação, Sem dúvida. de gratidão, de amizade e daí por diante. Então, resumidamente, o profissional que tem a mentalidade promovível, ele assume a autorresponsabilidade. Ele tem a consciência plena de que tudo que ele tem ou deixou de ter pelo que ele fez ou deixou de fazer. E morreu. A partir daí, ele sabe exatamente que a pancada que ele levou foi porque em algum momento ele permitiu levar aquela pancada. E o quanto ela foi boa para eu não permitir mais. Uhum. E agora eu vou para frente. Tire a lição e não leve mais. Exato. Né? Então, você não vai ver um profissional promovível se lastimando. É mentalidade vitimizando. total. Não né? vai, ele não vai fazer isso. Mentalidade. Quer dizer, Fábio, a gente errou, tudo bem, a gente errou, vamos para frente. Ele faz, inclusive, uma técnica, quem quiser guardar, eu vou ensinar ela hoje, inclusive para os advogados, que é a seguinte, quando você quiser ensinando ser... logo aqui num podcast, É, vai, ensina vou colocar logo. hoje, eu vou ensinar para alguns advogados, inclusive. Você faz o seguinte, tá? Quando você chegar com um problema para seu superior, para qualquer pessoa, geralmente o profissional que ele não tem a mentalidade promovível, ele leva o problema.
Ele se exime da responsabilidade, embora não seja a responsabilidade dele. Mas o profissional promovido, ele faz assim, ó. Maíra, a gente tem um problema, certo? O problema é esse. Ele fala o problema. Aí ele vai para o segundo ponto. As possíveis causas desse problema são essas daqui. Provavelmente são essa e essa. Além disso, Maíra, se a gente continuar com esse problema, a gente vai ter os seguintes efeitos. Aí conta os efeitos. Mas o que é que eu pensei? Eu pensei em algumas soluções. Essas soluções aqui são viáveis. Mas, na minha opinião, agora ele fecha com a chave de ouro. Essa é a melhor solução. O que você acha? Eu conduzi toda a mentalidade da Maíra, a condução para a solução. E eu dei várias possibilidades de soluções, eu dei os efeitos para dar realmente aquele impacto. Puxa, esse negócio é ruim. Não é só um, eu estou dando os efeitos. Além disso, eu trago soluções e no final eu mostro exatamente o que eu penso. Olha, na minha opinião, essa é a melhor solução. O que você acha? Em vez de dizer, Maíra, a gente tem um problema, tem que resolver lá no comercial. Aí a Maíra fica, tá, e agora? Ela desce do estratégico e vai para o operacional. Fazer o trabalho de quem? O meu trabalho. Se ela está fazendo o meu trabalho, o que é que acontece agora? Ela não precisa de mim. Perfeito. Entendeu como é simples? Isso é tão simples que quando a gente conta, clareia a mente, mas a maioria não sabe disso. E seguir esse caminho, quando você chega e diz, eu acho que deve fazer assim, o que é que você acha? Aí, o estratégico que está ouvindo, ele só tem uma coisa a dizer. Toca! Toca. No máximo ele vai acrescentar uma coisa ou outra, mas ele vai dizer, vai lá. E quando a pessoa sai de lá, o que é que acontece? Agora vamos lá. O impacto é que é legal. Eu já testei, eu estou treinando, como você disse, mais de 5.000 pessoas há vários anos. Eu trabalho com isso, com aula, treinamento, mentoria. Olha o impacto agora. Essa pessoa, ela estava numa posição aqui, na cabeça da Maíra, no caso o Fábio. Quando ele sai de lá, que ele resolve o problema, ele sai dessa posição e vem para cá. Ele foi promovido. Em algum momento que tiver a oportunidade de subir esse cara, de dar um reconhecimento, de fazer algo do tipo, quem é que vai vir na cabeça dela? Porque agora criou um processo de reciprocidade. Ele me ajudou e o ser humano ele tende a cumprir essa lei. Eu tenho que ajudar esse cara. Então, é simples. É igual a vendas. Você pode me perguntar, Fábio, a questão da vendas, como é que a gente faria? Eu sempre dou esse exemplo porque é importante que ele tenha um impacto semelhante. Imagina que vocês estão aqui, vocês são um casal, e eu chego assim, vejo que vocês estão olhando essa mesa e eu vou trabalhar com pergunta aberta e pergunta fechada. Mas eu quero saber qual informação você vai me dar para que eu possa vender a você essa mesa. Porque se eu chegar para você e disser, gostou? Você diz, gostei ou não gostei. Pergunta fechada, resposta fechada. Mas eu quero o quê? Informação. Como eu disse um tempo atrás, informação é o principal elemento da estratégia. Então, se eu tenho informação, eu tenho como conduzir o processo de vendedorismo. E o profissional promovido, ele faz isso. Então, o que é que eu faço? Eu chego para lá e digo, Lucas, o que você acha dessa mesa? Ela fica melhor na tua sala de estar ou na tua sala de jantar? Automaticamente, essa mesa sai para a tua casa. Ela vai para a sala de jantar e para a sala de estar. Eu causei em você um processo de visualização, de imaginação e um processo sinestésico, onde você, ao voltar para cá, você me diz, Fábio, ela fica melhor na minha sala de jantar. Por quê? Tem uma cadeira verde, ela fica com uma parede que tem umas plantas, tem uma coisa, aí vai contando. Algo me contar isso, o que é que eu tenho agora? Informação. É o principal elemento da estratégia. Perfeito. Eu comecei a entender ali, dentro daquele processo, provavelmente você vai dar informação se o seu perfil é dominante, se o seu perfil, de forma geral, é uma pessoa mais aberta, se é uma pessoa mais fechada, onde eu posso entrar, como que eu posso combinar essa mesa com alguma outra coisa. A mesa já foi vendida. Então, pergunta aberta faz isso. Então, o profissional promovido, ele trabalha esses aspectos. Ele quer aumentar o valor de mercado dele, para que ele possa cada vez mais receber mais. Então, ele trabalha com o processo de ganho mútuo. Eu ganho e você ganha. O fato de estar comigo, você ganha e eu também. É assim que funciona. Simples. E é tudo simples e estratégico. Eu acho também, concordo, é simples, né? A gente tem a mania de querer complicar as coisas que, na verdade, são simples, né? E aí, Fábio tocou num ponto que eu acho que é muito latente, principalmente, né, dessas novas gerações que vêm, aí eu me incluo 100% nisso, que é querer colher ali antes de plantar. Né? Então, como mudar também, como trabalhar, né, essa mentalidade, Fábio, dessa geração mais ansiosa, geração mais nova que chega já querendo ali colher frutos sem, né, antes percorrer o caminho. O que é que você sugere nisso? É uma pergunta inteligente. Eu vou me esforçar inteligentemente para responder. Bora lá. Geralmente, eu tenho filhos que são da geração. Tem um da geração Alpha e o outro da geração Y. A geração Y é o que criou esse conceito que não é novo, né? Como você citou agora há pouco, da demissão silenciosa. A demissão silenciosa é fazer o mínimo para não ser demitido. Ela não está feliz no trabalho, mas ela precisa do dinheiro. Ela é um empregado. Então, ela precisa se manter lá. Então, o que é que acontece? Quem tem filhos sabe o que eu vou dizer agora, certo? Eles estão lá, eles não comem. Geralmente, eles são magros.
Tem comida, mas eles não comem. Aí ele chega lá, abre o armário, olhando. Oi, filho, tem nada para comer. Filho, como não? Ah, tem biscoito recheado, tem isso, tem pão, tem assim e tal. Mas não tem o que eu quero. Aí a gente vai para a segunda pergunta, né? A terceira pergunta. E você quer o quê? Não sei. Eles não sabem o que querem. Então a empresa precisa entender isso. Quando eu for contratar alguém nesse perfil, eu preciso entender se ele se encaixa no meu princípio e valor, para que eu possa fazer um processo de acompanhamento e desenvolvimento dessa pessoa. Porque senão eu não vou conseguir fazer. Porque o que é que eles fazem? Eles têm um processo imenso, como você falou, de insatisfação. Em que sentido? Olha só, tá lá no livro também, tá? Um dia eu vou mostrar esse livro para vocês. É só você me pergunta, eu nunca mostro, mas eu vou mostrar uma parte que tem lá. Exatamente uma parte que eu fiz exatamente para treinar professores, pais, de forma geral até para mim mesmo. Quando você compara, hoje você adulto, compara o que você tem para o que você não tinha, você está satisfeito. Você não tinha e agora você tem. E você chegar para uma criança de 14, 15 anos, 20 anos, um rapaz, um jovem, um homem, uma moça, e você tem 40, e você compara o que você tem para o que não tinha, ela não entende, porque ela tem 20, não 40. Ela não viveu o que você viveu. Só que o problema maior aí, na cabeça dela, ela está comparando o que ela tem para o que ela quer ter. E o que ela quer ter é sempre melhor do que o que ela tem. Por isso que tem insatisfação. Por isso que tem a ansiedade nesse sentido. Então, quando você compara o que eu não tinha para o que eu tenho, eu estou feliz, estou satisfeito. Eu não tinha carro e hoje eu tenho. Que eu tenho lucro. É lucro. Mas o que eu tenho para o que eu não tenho, e o que eu tenho fica sempre abaixo, porque minha perspectiva, minha expectativa é sempre maior. Então a gente tem que trabalhar a expectativa desse pessoal, de forma geral, desse perfil. Porque eles não têm problema, tá? A geração é boa. Só que comparado à minha geração e à geração anterior, tem sempre uma comparação, e aí onde a gente falou, sempre é uma perda. Perfeito. Por exemplo, a geração Baby Boomer são ótimos planejadores. Quer planejar? Chama essa galera para planejar. Eles são fiéis, eles entram numa empresa e ficam 50 anos. Eles não entendem como que você troca de empresa. Como que você troca de empresa, rapaz? Você vira casaca. Eu fico 50 anos na empresa. Isso é traição. A geração Y, ela sai de uma empresa para outra tranquilamente. A geração Y e a geração Z, eles buscam felicidade. Tem alguma coisa a ver com gestão da esperança, que eu falei agora há pouco? Tá vendo? Então, eu preciso entender disso. O gestor, de verdade, ele entende de gestão. É estratégico. Então, se eu vou contratar e tenho que contratar porque esse perfil vai ser cada vez maior dentro das empresas, eu preciso entender disso. Ah, Fábio, mas eu sou empresa, eu tenho que fazer do meu jeito. Não, você não vai fazer do seu jeito. Você vai fazer do jeito que as pessoas são. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Quem não entende de pessoas, não entende de negócio. Cara! A chave de ouro agora. Foi a chave de ouro. Fantástico, viu, Fábio? Fantástico, fantástico mesmo. Eu fico assim, sem ar e sem palavras, porque é incrível a gente poder debater isso. Eu acho que o mercado precisa mais falar sobre isso. As empresas precisam parar um pouquinho, a gente sair um pouco da rotina, sair um pouco do operacional, né, que o dia a dia, infelizmente, às vezes nos coloca ali naquela posição, por mais que tentamos sempre ser estratégicos e tudo, como gestores, mas a gente fica ali brincando de bombeiro de vez em quando. Acho que isso é natural também, mas parar, ter esse tipo de reflexão, isso abre muito nossa mente, né? Criar as sinapses, Exato. como você falou, e a gente vai podendo, né, oxigenar, e esse papo foi muito bacana. Maíra? Imagina o que é que nós esperamos, viu, Fábio, para o nosso segundo episódio. E você Legal. que está em casa, como o Lucas já colocou, nós estamos um novo projeto dentro do Isso. podcast, né? Que é uma série com esses temas que vai te dar uma direção e um impacto de forma positiva, né? Na tua vida. Então, o nosso segundo episódio, pegando esse finalzinho aí, Fábio, práticas de gestão para negócios extraordinários. Exato. Tudo é gestão. Imagina negócios e gestão Extraordinário. extraordinários. Então, assim, a expectativa tá a 1000, não só nossa, mas do pessoal de casa que vai assistir esse episódio e vai estar ansioso Que bom. para o segundo episódio, não é isso? Faz aí as tuas considerações. É verdade, gente. E se vocês, né, curtiram o nosso bate-papo, sigam a gente, se inscrevam no canal, ativem as notificações. A gente vai estar aqui cada 15 dias trazendo um conteúdo muito bacana. A gente vai fechar esse ano com chave de ouro, com esse projeto que a gente está aqui com o Fábio, né, esse profissional incrível, fantástico, que aceitou estar aqui com a gente. A gente tem esse privilégio
Então não percam os próximos 2 episódios. Vão continuar aqui com o Fábio nessa série que a gente está aí falando de desenvolvimento profissional, de técnicas de gestão e aqui na prática, né? Vocês estão vendo aí os exemplos na prática de como a gente pode aplicar isso. Então, fiquem com Deus. Queria agradecer mais uma vez aí, Fábio. E esse foi o Massai Talks número 12. Valeu.